Olá, estamos de volta com a correção da prova do concurso do CHQAOPM 2019. Estamos de conhecimentos profissionais? Estamos falando agora em direito administrativo. Importante o direito administrativo, senhores. Falamos de direito constitucional em gravações anteriores, direito penal, processo penal, enfim, todas normas amarradas numa legislação, num código, aí fica um pouco mais tranquilo para o candidato. O candidato vê ali o Código Penal, analisa e vai para as questões. E o direito administrativo, ele não está amarrado num código, não existe um código. Existem normas e conceitos de direito administrativo. Esses o candidato precisa conhecer. As questões de direito administrativo não estão amarradas a um código, não existe o código administrativo. Não, são normas gerais, princípios, e aí não tem jeito, né? Eu tenho que conhecer. Vamos ver como é que é então? Como é que está a nossa prova? Então, está na tela. Questão 61. Um policial militar, motorista da viatura de radiopatrulhamento, dirigia em via de tráfego movimentado quando, sem motivos, executou manobras perigosas e acabou colidindo com outro veículo, ferindo gravemente o motorista desse veículo. Considerando as possíveis responsabilidades que poderão recair sobre o policial militar, assinale a alternativa correta. Tá tranquilo, né? Responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, concomitante pela responsabilidade administrativa disciplinar. Não há responsabilidade a ser imputada, pois o policial militar estava sob a excludente de antijuridicidade, haja visto todas as consequências terem nexo causal com o exercício regular da profissão policial militar? Acho que não, né? Responsabilidade civil, pois haverá necessidade de se indenizar as vítimas pelos danos sofridos, situação que dirimirá a responsabilidade administrativa disciplinar, observando o princípio constitucional do bis in idem, onde ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Responsabilidade administrativa disciplinar, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal, observando a declaração de culpa ou dolo decorrente dos respectivos e devidos regulares processos legais. Responsabilidade penal pelo crime de trânsito cometido, responsabilidade civil pelos danos sofridos pela vítima e se condenado pelo crime, responsabilidade administrativa disciplinar pelas infrações de trânsito, inobservância de procedimentos operacionais padrão. Senhores, então uma questão dessa, se eu conhecer os conceitos básicos do direito administrativo, eu já elimino 3. Eu vou ficar com 2 alternativas para pensar. Isso é ótimo, não é não? Qual que é o conhecimento básico que eu tenho que conhecer? A tríplice responsabilidade do administrado. Qual que é a tríplice responsabilidade? O servidor público, ele vai ter responsabilidade sempre civil, penal e administrativa. E são esferas independentes. Uma independe da outra. E vou mais distante. Eu ser punido nessas 3 esferas nunca vai ser bis in idem. Eu nunca vou ser responsabilizado. Não pode ser responsabilizado uma em relação à outra pelo critério no bis in idem. Não vai configurar. Com esse conhecimento, eu já consigo chegar em 2 alternativas. Vamos analisar qual que é a correta? Vamos lá? Está na tela? Alternativa D, responsabilidade administrativa disciplinar, ele vai ser responsabilizado na esfera administrativa, sem prejuízo da civil e da penal. Vamos ver a justificativa? Está ali, né? Normas de direito administrativo, responsabilidade subjetiva do servidor e a tríplice responsabilidade independente. Alternativa A, senhores, ele fala em responsabilidade objetiva. Tomem cuidado, tá? Responsabilidade objetiva será só do Estado. Ao policial caberá responsabilidade subjetiva, além da administrativa militar. Presta atenção nessa parte aí. O que é a responsabilidade objetiva do Estado? A responsabilidade objetiva significa o seguinte: um servidor público praticou algum dano,
uma viatura bateu num muro, num poste, alguma coisa assim, o Estado vai indenizar, vai cobrir. Ele tem responsabilidade objetiva. Ele não quer saber se teve dolo, se teve culpa, se foi no exercício da função ou não. O Estado vai indenizar. É a responsabilidade objetiva do Estado. O servidor público não, a responsabilidade dele é subjetiva. Vai ter que ter uma declaração se ele feriu alguma norma técnica, se ele deixou de agir dentro do especificado. A responsabilidade subjetiva analisa dolo ou culpa. A objetiva não. A objetiva é só do Estado. Tranquilos? Então vamos continuar aqui. Alternativa B, será responsabilizado sim nas 3 esferas, civil, criminal e administrativa, é o que nós falamos. Alternativa C, a responsabilidade civil, administrativa e criminal são independentes, tá? Então, não existe esse critério non bis in idem, já falamos. Alternativa D, correto, lembrando que a responsabilidade do servidor é subjetiva, ou seja, depende da declaração de culpa ou dolo. Tem que observar essa questão. Se o servidor não teve dolo ou culpa, ele não vai ter essa responsabilização. E a alternativa E, para a responsabilidade administrativa, não depende de condenação devido à independência das esferas, tá? Então, eu não preciso ficar amarrado uma esfera com a outra. Tranquilo, então? Uma revisãozinha rápida, né? Um pouco sobre a tríplice responsabilidade, sobre a responsabilidade subjetiva e outros termos do direito administrativo. Muito obrigado, te vejo na próxima.